O sistema nervoso. No sistema nervoso, existem duas subdivisões, o sistema nervoso central e o periférico. Vamos trabalhar o sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo, ele pertence ao sistema nervoso e ele engloba o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Ele pesa aproximadamente 1,4 kg e a sua função principal é processar e integrar as informações nervosas do corpo humano. O encéfalo é a parte mais complexa do sistema nervoso e ele ocupa 80% da caixa craniana, a qual o envolve. A anatomia do encéfalo ela é feita de várias maneiras. Ele é envolvido por membranas de tecido conjuntivo, mas externamente tem como proteção o osso do crânio. Essas membranas que envolvem o encéfalo são chamadas de meninges, e elas fazem a separação dos órgãos na caixa craniana. Em um adulto, o encéfalo pode ser dividido em 4 regiões: tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo e cérebro. A função do encéfalo consiste em receber e processar as informações sensoriais. Ela transforma as informações que ele recebe em estímulos visuais, táteis, entre outros. Esses comandos, eles abrangem não só as reações primitivas do ser humano, mas também as relações ligadas ao bem-estar. O encéfalo também é o centro do intelecto, das emoções, do comportamento e da memória. Cada região do encéfalo é especializada em diferentes funções, mas necessita trabalhar junto com os demais para garantir o funcionamento do organismo e a sobrevivência do indivíduo. A seguir, iremos ver a parte a explicação de cada uma função do encéfalo. Nesse vídeo, vamos falar sobre o encéfalo. O encéfalo é a junção de todas as estruturas localizadas dentro da calota craniana. É um dos maiores órgãos do corpo humano, pesando aproximadamente 1,4 kg em indivíduos adultos. Ele faz parte do sistema nervoso central e é composto por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é a porção mais desenvolvida e importante do encéfalo. Ocupa aproximadamente 80% da cavidade craniana e é dividido em telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo é a maior parte do cérebro, onde se localizam os sulcos e giros cerebrais, que são depressões e saliências. A sua parte mais superficial é composta pelo córtex cerebral, uma camada fina de uma substância conhecida como substância cinzenta. Nela se encontram os corpos de neurônios. Abaixo, mais profundo ao córtex, existe uma área maior, preenchida por uma substância branca. Nela se encontra em sua maior parte por axônios de neurônios. O telencéfalo também é dividido em duas partes, hemisférios direito e esquerdo. O direito é racional, lógico e matemático, e o esquerdo é intuitivo, criativo e artístico, e eles são separados pela fissura longitudinal. Mas apesar de serem separados, os hemisférios não são independentes, pois permanecem conectados por um feixe de fibras chamado corpo caloso. Cada hemisfério é dividido em 4 partes, chamadas de lobos frontal, parietal, temporal e occipital. O diencéfalo, parte menor e mais central do cérebro, é composto pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. A principal função do tálamo é a sensibilidade. Do hipotálamo é o controle da atividade visceral. Do epitálamo é a força endócrina e do subtálamo é a força motora.
Algumas partes do telencéfalo e do ao redor do tronco encefálico, formando uma região conhecida como sistema límbico, responsável por controlar principalmente as emoções. Uma das estruturas do sistema límbico é o lobo da ínsula, considerado por alguns autores como o quinto lobo cerebral. O cerebelo localiza-se posteriormente ao tronco encefálico e inferiormente ao cérebro. É conhecido como pequeno cérebro. Sua função é relacionada à coordenação e ao equilíbrio. Ele coordena o movimento e o controle postural. O tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo é relacionado com visão, audição e via motora. A ponte é relacionada com informações motoras dirigidas para os membros e tronco e informações sensitivas, dolorosas, táteis e térmicas, além de transmitir impulsos ao cerebelo. E o bulbo faz junção com a medula espinhal, outra parte do sistema. Durante o desenvolvimento embrionário, quando o tamanho do encéfalo aumenta rapidamente, a substância cinzenta do córtex aumenta com maior rapidez que a substância branca subjacente. Como resultado, a região cortical se enrola e se dobra sobre si mesma, apresentando depressões, denominadas sulcos, que delimitam giros ou circunvoluções cerebrais. A existência dos sulcos permite considerar o aumento do volume cerebral e sabe-se que cerca de 2/3 da área ocupada pelo córtex cerebral está escondido nos sulcos. No giro pré-central, temos a área motora primária, responsável pela motricidade, também conhecido como córtex motor. No giro frontal superior, temos a área motora suplementar, responsável pelo comportamento e movimento dos olhos. No giro frontal médio, temos a área pré-motora, responsável pelo planejamento, tendo relação também com o movimento dos olhos e o córtex motor. No giro frontal inferior, é a área responsável pela fala articulada, é a parte motora da fala, sendo a área de Broca. No lobo temporal temos 3 giros, sendo o temporal superior o córtex auditivo, a área auditiva primária e a área de Wernicke, que é a fala compreendida. O giro temporal médio é a área auditiva secundária. O giro temporal inferior é responsável por atenção, relação com memória e reconhecimento de faces e olfato. O lobo parietal é muito importante na percepção. Neles temos o giro pós-central, que é a área somestésica primária, responsável pela dor, tato, pressão e temperatura. Temos também o lobo parietal superior, que é a área somestésica secundária, responsável pela interpretação sensitiva. No lobo parietal inferior temos o giro supramarginal e giro angular. Ele é responsável pela percepção, o reconhecimento dos estímulos. O lobo da ínsula é um lóbulo profundo. Tem interação com o sistema límbico. Tem por função coordenar emoções e a área gustativa, o paladar. Tem conexão com diversas áreas do córtex. Nele possuímos 2 giros, os giros longos da ínsula e os giros curtos da ínsula. Os giros longos é responsável pela área gustativa primária. Já os giros curtos da ínsula têm relação límbica, responsável pelos sentimentos de empatia, sensação de nojo, autorreconhecimento da fisionomia, percepção dos componentes sutis das emoções e dos vícios. O lobo occipital atua na interpretação e reconhecimento visual e da leitura. Tem função de processar e reconhecer aquilo que se está enxergando. Os principais sulcos e giros desse lobo são visualizados na face medial do cérebro, sendo o cúneus e o giro occipito temporal medial, a área visual secundária, que atua na interpretação do que se vê. As fendas ou depressões são chamadas de sulcos, e a saliência ou as massas são chamadas de giros. Os sulcos, particularmente, são profundos e podem ainda ser chamados de fissuras. A fina camada de células sobre a superfície do cérebro é o córtex cerebral.
São os giros e os sulcos que garantem a grande expansão da área da superfície do córtex cerebral durante o desenvolvimento fetal. Nessa vista lateral, quando enxergamos o desenho, a primeira coisa a se identificar são os lobos: lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital. No lobo frontal, temos 3 giros. Na região temporal, também temos 3 giros. Nessa região mais centralizada, temos 2 giros mais verticais, o giro pré-central, que fica antes, e o giro pós-central, que fica depois da linha que os separam, que é o sulco central. Na região parietal, é separada em 2 lóbulos, o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. Ainda na região parietal, temos os giros angular e o giro supramarginal. Os sulcos que separam os giros pré e pós-central é o sulco central, sulco de Polando. O sulco que acompanha o giro pré-central é o sulco pré-central, e o sulco que acompanha os giros pós-central é o sulco pós-central. E separando os lóbulos frontal e temporal, nós temos o sulco lateral, conhecido como sulco de Sylvius. No lóbulo frontal, onde tínhamos 3 giros, temos 2 sulcos, o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. A mesma situação no lóbulo temporal, onde temos 3 giros e também teremos 2 sulcos, o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Separando o lóbulo parietal superior e o inferior, nós temos o sulco intraparietal. E aqui temos o sulco pariecto-occipital, que separa o lóbulo parietal do lóbulo occipital. Ainda na região occipital, nós vamos ter o sulco calcarino e o sulco occipital transverso. Olá, gente! Eu vou falar sobre o cerebelo. Então eu vou começar com pontos importantes. A introdução ao nosso cerebelo, funções do nosso cerebelo, onde é situado o nosso cerebelo, qual é o nosso sistema predominante, anatomia do cerebelo, estruturas anatômicas e as lesões do cerebelo. O cerebelo ele é o órgão do sistema nervoso, basicamente o sistema nervoso central. É encontrado entre o cérebro e o tronco encefálico, conectado ao tálamo e medula, através de fibras nervosas. E uma parte do sistema nervoso central, sendo ele uma estrutura globosa constituída de tecido nervoso. Se apresenta por folhas que são delimitadas por sulcos em direção predominante transversal. O cerebelo é a região do cérebro que se localiza na fossa craniana posterior. E entre suas funções está o controle de equilíbrio e coordenação. O nome cerebelo é derivado de latim, que significa pequeno cérebro. Sendo ele a parte mais interior e posterior de todo o encéfalo. É aparente e enrugado como um cérebro. E suas reentranças e saliências é mais fina e organizada, em um padrão mais regular. Ao cerebelo cabe seguintes funções: o do recebimento de informações, posição das articulações, comprimento de músculos e estímulos auditivos e visuais. Além das funções, ajuste os impulsos provindos do cérebro. E destas informações é partido que o cerebelo controla movimentos voluntários do corpo, como postura, aprendizagem motora, equilíbrio e tônus muscular. Vale destacar, entanto, apesar das funções bem estabelecidas, a existência de estudos, qual relaciona o cerebelo a atividades não motoras, associados também a atividades de cognição, motivação e emoção. O tronco encefálico é a parte do sistema nervoso central localizado caudalmente ao diencéfalo, cranialmente à medula e anteriormente ao cerebelo. É a região responsável pela união e troca de informações entre a medula espinal e as outras estruturas do encéfalo. Ele se divide em 3 partes: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo.
O mesencéfalo, a parte mais superior, é responsável pela visão, audição, movimentação dos olhos e do corpo. A ponte, localizada entre o mesencéfalo e o bulbo, atua no controle da respiração, na transmissão de impulsos nervosos para o cerebelo e serve também de passagem para as fibras nervosas que ligam o cérebro à medula. Também está diretamente relacionada com as funções cerebelares responsáveis pelo equilíbrio e pelo movimento. Bulbo, também conhecido como medula oblonga, se localiza na parte mais caudal do tronco encefálico. Recebe informações de diversos órgãos e controla funções como batimentos cardíacos, respiração, pressão sanguínea, entre outros. A maioria dos núcleos do tronco encefálico vai receber ou emitir fibras nervosas que entram na constituição dos 12 pares de nervos cranianos. Desses 12, 10 vão fazer conexões com o tronco encefálico. São eles: o par 3, o nervo oculomotor, que é responsável pelo movimento dos olhos; o nervo troclear, que tem uma parte sensitiva, ele é responsável pela visão, e na motora pela movimentação dos olhos; o nervo trigêmeo. Na parte motora, ele é responsável pelos músculos relacionados à mastigação, e na parte sensitiva, ele vai se dividir em 3 ramos: oftálmico, maxilar e mandibular. E ele é responsável pela inervação da face e do couro cabeludo. Par 6, nervo abducente. Ele é responsável pela inervação do músculo reto do olho. Par 7, nervo facial. Na função motora, ele é responsável pelas expressões faciais, produção de saliva e de lágrimas. E na parte sensorial, pela sensibilidade muscular e gustatória. Par 8, nervo vestíbulo coclear. Ele é responsável pelo equilíbrio e audição. Par 9, nervo glossofaríngeo. Ele é responsável pela sensibilidade da língua, faringe e da tuba auditiva. E na parte motora, ele é responsável pelos músculos da faringe. Par 10, nervo vago. Ele inerva a maior parte dos órgãos abaixo do pescoço na função parasimpática. Par 11, nervo acessório. É responsável pela deglutição e movimento de cabeça e pescoço. Par 12 é o nervo hipoglosso, responsável pela movimentação da língua. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre as meninges. No grego significa membrana. Então, as meninges são o sistema das membranas que revestem e protegem o encéfalo, incluindo o tronco encefálico e a medula espinal. As meninges consistem, então, em 3 camadas: a dura mater, a aracnoide, que é a intermediária, e a pia mater. Aqui nós temos a representação da secção do topo do crânio, mostrando as meninges, então. A dura mater é a meninge mais externa, ela é formada por um tecido conjuntivo mais denso. Intermediário, nós temos a aracnoide, é a meninge central, chamada assim devido à sua aparência similar à de uma teia de aranha. Está aqui central. Ela provê um efeito de amortecimento para o sistema nervoso central. Por fim, temos a pia mater. É uma membrana bem delicada. Ela é um envelope meníngeo que firmemente adere à superfície ao cérebro e à medula espinal. A pia mater é a membrana que está em contato direto com o tecido cerebral. Então, pessoal, nesse esquema aqui, eu tenho o cérebro que está protegido por saco. Então, aqui, o saco mais externo é a dura mater, que reveste mais externamente o cérebro. Aqui, intermediário, por baixo, tenho a membrana aracnoide. Por baixo dessa membrana, nós temos, então, a pia mater. Pia mater, que está em contato direto com o tecido cerebral. O tronco encefálico, também chamado de tronco cerebral, corresponde à região do encéfalo responsável por unir a medula espinhal e o cérebro. Ele é formado a partir das 3 primeiras semanas de desenvolvimento pelo tubo neural. Após esse tempo, ele se transforma em rombencéfalo, que depois do primeiro mês vai dar origem a 2 vesículas, o metencéfalo e o mielencéfalo. O tronco encefálico forma um conjunto de neurônios, que se agrupam em núcleos e fibras nervosas, que se unem em feixes chamados tractos.
O tronco encefálico se conecta à medula espinhal com as estruturas encefálicas localizadas na parte superior, como o diencéfalo. Ele tem a função de receber informações sensitivas de estruturas cranianas e controlar os músculos da cabeça. Também possui circuitos nervosos que transmitem informações da medula espinhal para as estruturas encefálicas e vice-versa. No tronco encefálico é possível encontrar duas substâncias que recebem e enviam informações motoras e sensitivas para o cérebro. Já na substância cinzenta, se verifica os núcleos que irá controlar a pressão sanguínea. O crânio é formado por vários ossos que se unem como as peças de um quebra-cabeça. Vários outros ossos do corpo são unidos por articulações móveis. No caso do crânio, porém, as articulações que unem os ossos não se movem. A mandíbula, que é móvel, na verdade não faz parte do crânio. A caixa craniana é a parte do crânio que cobre o cérebro. No ser humano, ela é visivelmente maior que a parte que forma a face. Na maioria das outras espécies, ocorre o contrário. A face é maior que a caixa craniana. Orifícios no crânio permitem que o ar passe pelo nariz. Outras aberturas formam as cavidades que dão sustentação e proteção aos olhos. A medula espinhal entra no crânio por uma abertura em sua base. Os nervos dos olhos, das orelhas e da língua atravessam orifícios menores para chegar ao cérebro. O crânio apoia-se no atlas, que é a primeira vértebra ou osso da espinha. Isso permite que ele se movimente para frente e para trás. O atlas, por sua vez, pode girar sobre a vértebra logo abaixo dele, o que dá ao crânio a capacidade de se virar para um lado e para o outro.